Reunião de líderes do BRICS, lá no Rio de Janeiro, já com repercussões importantes acontecendo, e por isso eu converso agora ao vivo com o consultor de comércio internacional da BMJ Consultores Associados, Guilherme Gomes. Guilherme, seja bem-vindo com a gente, um bom dia para você, tudo bem? Ele já está conectado aqui com a gente. Seja bem-vindo, bom dia para você, tudo bem? Bom dia, Felipe. Tudo bem? Guilherme, do que foi dito até agora, do que foi falado nessa edição do BRICS aí, o que você avalia como destaque para a nossa audiência? Bom, acho que o importante que foi trazido até o momento nas discussões do BRICS são a questão do tratado monetário em relação ao comércio dos países e ao uso de moedas locais, que é um tema que já é tratado pelos BRICS há alguns encontros. Outro tema também importante foi a discussão em relação à inteligência artificial. Então, esse é um tema que tem ganhado uma notoriedade nos últimos anos. E agora teve um foco também em relação à discussão da cúpula dos BRICS e sustentabilidade, que é um tema que já é tratado em todas as últimas cúpulas, mas considerando o contexto da COP30, que vai acontecer agora em novembro em Belém, também teve um destaque bastante relevante nos pontos que foram trazidos pelos líderes nos últimos dias. A gente tem visto, né, o presidente norte-americano, Donald Trump, parece disposto aí a atrapalhar um pouco os objetivos do BRICS. O que é que tem incomodado tanto o presidente americano aí dentro das negociações do bloco? Pois é, esse pronunciamento do presidente Trump em relação a impor uma tarifa adicional ainda aos países do bloco está em um contexto mais amplo dessa tentativa dos países do BRICS de reduzir o uso do dólar no comércio entre os países. Então, isso já tem sido discutido há bastante tempo. Os Estados Unidos, desde o início dessa discussão, acompanham com bastante preocupação. De novo, é do interesse dos Estados Unidos que os países continuem utilizando o dólar como principal moeda do comércio internacional, que acontece desde o final da Segunda Guerra Mundial, mas os países dos BRICS têm fomentado essa discussão para o uso de moedas locais no comércio, e isso traz uma preocupação ao governo americano. Então, essa tentativa de intimidação dos países dos BRICS é uma continuidade dessa política e do medo dos Estados Unidos de perderem a influência que eles têm no comércio internacional, justamente porque grandes países no comércio, como o Brasil, China e Índia, se reduzirem o uso do dólar como a moeda tradicional para o comércio internacional, isso, é claro, também impacta no poder geopolítico dos Estados Unidos. Bom, a gente percebeu aí, né, que essa edição do BRICS não contou com presença de líderes da China e da Rússia, por exemplo. Isso de alguma maneira demonstra algum tipo de desprestígio, enfraquecimento do bloco ou não? Você não avalia dessa forma, é apenas uma questão mais pontual mesmo? Eu entendo ser uma questão mais pontual, Felipe. A presença do presidente Putin já não era esperada, justamente por todo o contexto desafiador em relação ao pedido, né, de prisão que foi emitido por ele no contexto da guerra com a Ucrânia. Então, já se esperava que ele não viesse ao Brasil para não ter nenhum problema, nenhum constrangimento diplomático. A falta da presença do presidente Xi Jinping da China foi algo pontual. Não entendo que seja uma questão de falta de priorização do bloco, até porque os BRICS tiveram uma expansão recente. Então, os BRICS eles estão em uma priorização de toda a política externa dos países que fazem parte dele, que merece sim destaque e que eu não entendo que esteja relacionada a uma redução da priorização do bloco, apenas questões pontuais em relação à disponibilidade de agenda dos presidentes. Bom, paralelamente à reunião ali de cúpula, né, ocorrem outras reuniões também, fóruns, enfim. Pensando aqui no setor do agronegócio, que é o nosso público que está nos assistindo em boa parte, há boas oportunidades dentro desse bloco do Sul Global e dos componentes aí do BRICS, né, para expansão, diversificação de exportações dentro dos países membros, né? Felipe, com certeza. A gente tem que pensar que os países dos BRICS são justamente países em desenvolvimento, o que quer dizer que há um espaço muito grande para expansão da renda e, com a expansão da renda, expansão do consumo. Então, a fronteira do crescimento mundial nos próximos anos está nos países de desenvolvimento e os principais países em desenvolvimento estão no BRICS.
Então, com certeza, esse é um fórum muito importante para que o Brasil possa expandir ainda mais o seu potencial do comércio internacional e principalmente com foco no agronegócio, que nós sabemos que é o grande setor que puxa o comércio nacional brasileiro. Então, as discussões são importantes e o fomento dessa parceria com os países dos BRICS, principalmente no contexto aí da cúpula de presidentes, é relevante porque isso abre portas para depois haver negociações bilaterais e expansão de comércio com os países que fazem parte do bloco. Bom, a gente ainda tem hoje aqui um dia de programação mais curta, digamos assim, no BRICS, né? Mas, de qualquer maneira, você avalia que essa edição, sediada aqui no Brasil, foi positiva, representou avanços, o Brasil conduziu bem essa edição do BRICS? Felipe, o Brasil conduziu bem. O Brasil, tradicionalmente, ele busca um caminho bastante parcimonioso em relação à sua política externa. Então, houve, obviamente, discussões complexas, então, em relação à guerra que acontece na Ucrânia com a Rússia, assim como a guerra que acontece entre Irã e Israel, são dois temas muito complexos, porque tanto Irã quanto Rússia fazem parte dos BRICS. Então, nesse contexto bastante difícil da diplomacia internacional, o Brasil teve sim que adotar uma discussão que fosse bastante cautelosa para justamente trazer termos e trazer um texto que não trouxesse divergência entre os países. E o Brasil, de novo, conseguiu se direcionar as discussões nesse período de uma forma bastante adequada, trazendo pontos que entendiam a complexidade dos temas, então, em relação a todos os temas que nós falamos, de sustentabilidade, a guerras em diversos países, mas com um texto que trouxesse também avanços, tá? Principalmente em relação à pauta de sustentabilidade e as discussões em relação à utilização de moedas no comércio internacional. Muito bem, Guilherme. Quero agradecer a gentileza de ter conversado com a gente. Uma boa semana aí para você. Em breve a gente volta aqui a conversar sobre novas oportunidades, com certeza. Sempre um prazer, Felipe. Até mais.